Uma coisa eu te digo, em breve, já profetizei isso há muito tempo, a guerra mundial vai para a Europa e vai para os Estados Unidos da América. E, infelizmente, milhões de vidas partirão. Escreva isso porque a profecia eu já dei há muito tempo atrás. Eu quero te mostrar aqui uma mensagem que eu recebi. Graça e paz, pastor Marcelo, para não ser muito longo, vou direto ao assunto. Meu filho de 7 anos teve um sonho, não foi o primeiro, de uma bomba nuclear que tinha caído na Flórida, Orlando. Ele disse que será em 2025. Preste atenção nisso aqui. Uma criança de 7 anos disse que sonhou que uma bomba nuclear caiu na Flórida. Flórida é um reduto de brasileiros na América. Orlando tem mais brasileiro que americano lá quase, né? Então você veja isso aqui. Meu filho de 7 anos teve um sonho, não foi o primeiro, uma criança não inventa, que tinha caído uma bomba nuclear na Flórida, Orlando. E ele disse que será em 2025. 2025. E essa noite, dia 21 para 22 de setembro de 2024, sonhei com o arrebatamento. Pude ouvir a trombeta soando. Eu tentava avisar para quem estava ao meu lado, ao meu redor, que era chegada a hora e ninguém entendia. Eu me sentia engasgada, fazendo força para avisar que não tínhamos mais tempo, que era para se arrependerem naquele momento, que era para pedirem perdão pelos pecados. Pois não teríamos outra chance e as pessoas não entendiam. Eu estava com meus filhos pedindo para que eles segurassem firme, que nós íamos conseguir chegar até lá. Vi anjos, vi o céu abrindo. Foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo tenebroso ver as pessoas ao redor sem acreditar no que eu dizia. Acordei 1h37 da manhã e o nome do Senhor veio direto na minha cabeça. O meu nome, ela está dizendo. Tenho que contar para o pastor Marcelo e não posso deixar de falar sobre uma data. Vi essa data no sonho. Acordei e dormi falando ela, 14 de agosto de 2025. Não sei por que Deus me falou essa data. Acredito que é para nos prepararmos para o grande dia. Está perto. Essa data como arrebatamento eu não creio, né? Mas o importante aqui é a revelação sobre o arrebatamento. Amém? Ela diz que mora em Orlando, sentiu uma vontade até de mudar para outro lugar. Mas essa mensagem sobre o filho dela e sobre a questão dos Estados Unidos da América, que está se envolvendo diretamente no conflito com a Rússia, pela Ucrânia, através da Ucrânia, você pode ter certeza que é muito séria, certo? Nesse mesmo sentido, eu quero te mostrar um áudio agora. Eu sei que tem muitas pessoas dos Estados Unidos que me acompanham aqui, né? E eu quero te mostrar um áudio aqui. Presta atenção agora. Agora eu vou te dar uma revelação importante. Lembra do meu curso, o primeiro curso? Lembra do meu segundo curso? Lembra de todas as lives que eu faço aqui ensinando profundamente a Bíblia para você? Todas as revelações quando eu digo Deus mandou avisar? Todas as mais de 50 profecias que eu tenho dado há 2, 3, 4 anos atrás, que eu falei há 2 meses atrás, fiz um checklist. Não são profecias de 2 meses, são profecias de 3, 4, 2 anos atrás. E eu fiz um checklist há 2 meses atrás. Fiz esse mesmo checklist, relembrei você na live do dia 31 de dezembro de 2023 para 1º de janeiro de 2024. Lembra de tudo isso que você já aprendeu? Lembra de tudo isso que você já sabe? Lembra de tudo isso? Por conta disso você tem se preparado? Por conta disso você tem empreendido esforços, recursos? Pois é. Então escuta aqui isso aqui, por favor. A paz do Senhor, pastor Marcelo. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Pastor, eu gostaria de compartilhar com o Senhor um sonho que a minha filha teve e também 3 sonhos que eu tive numa noite só. Foram sonhos curtos, mas
muito importantes que eu gostaria muito de compartilhar. Da minha filha, ela estava na escola, ela sonhou, né, que via a bandeira dos Estados Unidos pendurada na escola, como se fosse uma bandeira de cimento. As bandeiras, elas ficam penduradas e ficam se movendo, né? A que ela viu era como se tivesse petrificada, como se tivesse paralisada. E aí depois ela viu uma bandeira caindo na escola com a cor verde, branca e vermelha. E aí eu fui pesquisar de que país era essa bandeira. Tem vários países que têm essa bandeira, porém um desses países é o Irã. E eu fiquei bem apreensiva, assim, né, com esse sonho dela. E aí, falando agora dos meus sonhos, eu sonhei que eu via o céu bem vermelho e via uma água descendo do céu, muita água descendo do céu. E quando eu olhava para aquela parte ali que eu estava da terra, se formava como se fosse um mar de água, sabe, pastor? Só que a visão do céu com aquela água era aterrorizante, era como se aquilo ali tivesse acabado com muita coisa. Me deu medo, sabe, de estar ali naquela visão. Depois sonhei que eu estava numa das avenidas da minha cidade. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, e uma avenida bem movimentada, tinha muitas pessoas, elas estavam esperando alguma coisa, né? Eu de repente via aquele monte de gente e eu via uma moça passava assim do meu lado, bem magra. Você conseguia até ver as costelas dela. E aí ela vinha com uma quentinha, né? Aí eu começava a olhar e via que as pessoas estavam recebendo quentinhas. Elas estavam ali para ganhar comida. E eu ficava, meu Deus, como essa moça tá magra. E eu saía dali, no sonho, já aparecia na minha casa. Só que nessa parte do sonho que eu estava na minha casa, eu estava com algum problema muito sério, que eu estava muito angustiada. Eu sentia a angústia, né, que eu estava sentindo. E ali eu estava orando a Deus, olhando para o céu, pedindo socorro a Deus. E de repente eu via umas nuvens que formavam imagens. E ali eu começava a olhar para aquelas nuvens, aí eu via perfeitamente uma criança de joelhos, orando, né? Essas imagens que a gente vê normalmente, que as criancinhas ficam de joelho orando, com as mãozinhas juntas, e via um anjo perto dessa criança. E aquele anjo abraçava a criança. Aí eu ficava, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí aquele anjo, aquela criança vinha na minha direção. Quando eles chegavam perto de mim, isso em nuvens, eles estavam fazendo essas figuras, né, essas imagens, só que eram nuvens. E quando eles chegavam perto de mim, eu fechava meus olhos e eu sentia uma paz muito grande. Então eu já aparecia em seguida em uma sala de aula branca, o quadro branco. E o quadro já estava cheio, né? O quadro já estava quase todo escrito. E ali eu começava a me concentrar no professor, né? Quando eu olhava para o professor, eu via o Senhor. O Senhor estava em pé, cabelos pretos, branco, com a roupa toda branca. E estava falando Mateus, capítulo 13, versículos 7 e 8. E ali eu ficava tão feliz de ver o Senhor dando aqueles ensinamentos. E aí eu acordei. Então é isso, pastor. Fique com o Senhor Jesus, o Senhor e sua casa. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o Senhor e sua família. E tudo de bom. Pastor, uma coisa que Deus me incomodou de lhe falar. Porque assim, enquanto eu não falo aquilo que Deus me incomoda em lhe dizer, eu não paro de pensar naquele assunto. Por isso que eu tenho a certeza que é de Deus. Porque
Tipo, eu só vou para outras coisas, assim, só consigo ter paz depois que eu entrego, entendeu? Uma coisa que eu não falei no áudio anterior é que o que veio ao meu coração depois que eu peguei a Bíblia, né? Quando eu acordei, peguei a Bíblia e fui... eu já tinha lido esse capítulo, mas a gente esquece, né? Às vezes. E aí eu fui rever esse capítulo e li o versículo 7 e 8, é que o Senhor é a terra boa. O Senhor é a terra que dá frutos. E todos aqueles que são escolhidos de Deus são como o Senhor, são terra boa. Os espinhos são os pastores e pessoas, né, que até creem, mas por amar o mundo e as ilusões do mundo, aquilo sufoca, né, a palavra do Senhor. Então é isso, pastor, que Deus te abençoe, o Senhor e sua família, o Senhor e sua família seja cada dia mais abençoado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, e fique com Deus. Significa que vai ter... Continuando. E também, pastor, os Estados Unidos, a visão da minha filha. A bandeira significa um túmulo. Os Estados Unidos vai ser destruído. E a bandeira que ela viu significa que vai ter muita morte. Muito forte isso, mas é isso que Deus mandou falar para o Senhor. Use. E obrigado, Senhor, pastor, por ser um instrumento de Deus, assim como foi o profeta Isaías, o profeta Jeremias e tantos outros da Bíblia. Obrigado por Senhor permitir que Deus lhe use. Isso aí é mais uma confirmação, é apenas uma confirmação do que o Senhor já profetizou. Mas quando a gente vive esses sonhos, essas visões, é muito forte. E nossa fé, ela aumenta muito mais. Eu lhe agradeço por tudo. E que Deus lhe abençoe a cada dia. Porque louvado, né, seja o nome santo do Senhor Jesus. Preste atenção nessa revelação. Eu, como professor, desempenho esse papel todas as lives, nos cursos. E uma coisa muito importante que ela disse é que o quadro estava quase cheio. Quem lembra há muito tempo atrás da revelação que eu passei aqui sobre apagando o quadro, né? Acho que foi do irmão Almir uma vez. Exatamente, irmão Almir, foi sua, né, querido? Sobre eu como professor na sala de aula, eu passava a lição, quando ele ia querer anotar essa lição, eu já tinha apagado do quadro. E eu saía da sala de aula com a sensação com a fisionomia de dever cumprido, né? E agora essa amada irmã me vê como novamente Deus mostrando como professor de vocês na sala de aula, só que um detalhe é muito importante, o quadro estava quase cheio. O que significa o quadro quase cheio? Toda a lição, toda a revelação, tudo que Deus mandou avisar, eu praticamente já entreguei. Ou seja, está acabando aqui o YouTube, está acabando a internet, está acabando, vou assistir a live do pastor Marcelo, está acabando, quase cheio, quase concluído, tem mais um pouquinho ainda para passar, mas depois acabou. Eu desempenhei pela misericórdia de Deus tudo aquilo que Ele me entregou. As mais de 50 profecias datadas de 4, 3, 2, 1 ano atrás, todas elas já estão passadas. Vocês têm noção que vocês representam, presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção, um percentual mínimo do mundo, eu falo não só do Brasil, do mundo, que sabem tudo
tudo que eu profetizei que já aconteceu e tudo que vai acontecer ainda, antes de praticamente toda a população mundial saberem? Toda a população mundial saber? Vocês têm noção disso? Não porque Deus ama você. Se você está aqui na live, se você acompanha, se você segue tudo aquilo que eu te falo para fazer, você é um privilegiado, uma privilegiada, porque a maioria, 99% da população do Brasil, que são mais de 200 milhões de pessoas, não sabe. Não faz nem ideia. Vai pensar, meu Deus, o que aconteceu? A luz apagou. Meu Deus, o que está acontecendo com a companhia? Não tem água? Ô amor, não tem água na torneira? O que aconteceu? Meu Deus, não tem mais jornal. Meu Deus, acabou a comida. Saquearam os mercados e não tem mais nada. Parece que o Brasil está sendo invadido. Meu Deus, vamos fugir. Não tem nem noção do que vai acontecer ainda. Você representa menos de 1% da população do Brasil. Você representa menos do que 0,0 da população mundial. Deus te escolheu para você saber antes de acontecer. Antes de acontecer. Todas as profecias que eu já dei se cumpriram. Muitas delas se cumpriram, outras vão se cumprir. A profecia dos tornados, mais de 15 já tivemos desde o ano passado. A profecia do Águas Vivas só começou no Rio Grande do Sul. Águas vivas, Deus vai inundar no mundo. Chuvas torrenciais em vários países da Europa estão acontecendo nesse momento. Ainda países vão ser inundados. O grande tsunami que vai mudar a geografia de muitos lugares. A profecia das crateras e das rachaduras. A profecia das bandeiras vermelhas. Em vários locais e locais de cunho público. Globo, festa no Amazonas, Parintins 2023, tudo lá no início de janeiro, que eu dei 6 de janeiro essa profecia. Você sabe de tudo antes, porque Deus te amou de uma maneira especial. Porque você poderia estar em qualquer outro canal aqui, ouvindo qualquer mentira de qualquer gente que fala no YouTube aqui, gente que só repete, vê as lives dos outros e só repete, que fica com fonezinho de ouvido, ouve aqui e repete ali. Os papagaios da internet. Você poderia estar em qualquer uma dessas lives aí. Você poderia estar sendo iludido na tua igreja pelo teu pastor, ouvindo que Deus tem o melhor dessa terra para você. Mas você foi um privilegiado. Só que todas as profecias que eu já dei, todas, as que já se cumpriram, as que vão se cumprir, todos os estudos bíblicos que eu dei aqui para você, todas as pregações que eu fiz aqui, o quadro está quase preenchido. Então, se você está ciente disso, saiba, o tempo aqui está acabando. Logo o quadro vai se preencher e eu vou sair como saí lá naquela revelação da sala de aula, com a expressão facial, com a fisionomia de missão cumprida. Eu fiz o meu papel. Com Deus eu estou. Depois vai ter o outro ministério, o novo ministério, uma edificação nova, que eu não posso revelar aqui o nome. Quando a luz acabar, quando todas essas vozes mentirosas se calarem, a voz do Pai aqui, o Pai vai estar pela misericórdia do Pai maior, do Pai supremo. Papai vai estar não porque papai escolheu, mas porque Jesus falou. Amém? Então saiba, o tempo está acabando. E sobre os Estados Unidos da América, algo grande vem sobre a América.
Lembra que eu mostrei a revelação na live passada sobre o pai escrevendo no peito do filho? Lembra? H-R-T. É isso, né? No peito do filho. Quem lembra disso? Sabe o que significa isso? Uma emergência nacional nos Estados Unidos. Uma emergência de nível nacional nos Estados Unidos. Unidade tática da elite federal do FBI. Respondendo, reagindo a um grande ataque na América. Glória a Deus, que Deus tenha misericórdia, mas é inevitável. Eu profetizei ainda a fome, eu profetizei ainda algo que vai acontecer em Minas Gerais, destruição em Minas Gerais, por tornados. Eu profetizei ainda, só para você relembrar, são muitas, né? Que Jesus me entregou, né? A fome bíblica no Brasil, perseguição como nunca antes vista, campos de concentra no Brasil, familiares sendo separados uns dos outros, os vermelhos invadindo aqui, junto com os árabes e tomando as propriedades, isso até 2027, crente, entenda bem, tá? Tudo para se cumprir até lá, entenda bem. Guerra mundial, fim da propriedade privada, fim das redes sociais, fim da internet, fim da luz, fim da água, fim da segurança. O Brasil é o país do agro, então escuta isso aqui e vê se vai ser o do agro, como eu já profetizei há muito tempo atrás. Sonho. Escuta isso aqui. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Pastor, eu queria relatar 3 sonhos que eu tive. O primeiro sonho que eu tive foi... Eu tava em um lugar escuro, tava tudo escuro, e tinha muitos famosos. E essas pessoas, eles pegavam um monte de comida simples e todos eles ficavam em volta de uma mesa quadrada e eles montavam um prato com coisas simples, mas todos eles ficavam admirados e felizes. Aí nisso ele saía pra fora pra procurar mais ingrediente, pra colocar mais coisa na comida. Aí eu ficava assim, como se eu estivesse voando, olhando assim, de longe, assim, sabe? Aí eles saíam, aí nisso eles ficavam se escondendo em uns, tipo pedestal, em uns negócios, umas paredes. E aí eles ficavam escondidos e eles saíam. E nisso que eles saíam, muitos deles eram capturados, sabe? Esse foi o primeiro sonho. Artistas, pessoas que têm grana, felizes, porque acharam umas coisinhas básicas para comer. Entenda bem o que ela disse aqui. E aí quando saíam, alguns eram capturados. Eu acho que hoje não vai ter chocolate, gente. Tá meio calorzinho. E aí eu acho que hoje não vai rolar, hein? Tá? Vamos lá. Escuta aí. O segundo sonho, pastor, já foi um pouquinho nojento. Mas eu sonhei que eu tava tipo numa padaria e só tinha uma coisa lá que era tipo um dedo. Você olha um dedo assim, era o formato de um dedo de chocolate. Aí eu falava, nossa, não acredito, ainda tem chocolate. Aí eu falava assim, nossa, que delícia. Eu falei, chocolate. Aí nisso tinha uma fila pra comprar essas coisas. Aí eu ouvi eles comendo, eu falava, gente, isso daí é o quê? Isso é cocô? Aí eu falava assim, não, gente, isso daí é cocô mergulhado no chocolate. Eles estão enganando vocês. Aí uma senhora olhava pra mim, aí ela olhava e falava, filha, mas é a única coisa que a gente tem pra comer. E o terceiro sonho,
Eu sonhei que eu e o pastor tava subindo, tipo uma montanha. Uma montanha bonita, cheia de ar. Bom, você ouviu ali, né? O terceiro, né? Perdi até a vontade de pedir o chocolate. Mas é o que vai acontecer. Cocô mergulhado no chocolate e a pessoa dizia: é o que tem para comer. Como eu já mostrei quase há 2 anos atrás. Pessoa comendo plástico e sentindo gosto. Ah, não acredita? A fome faz coisa que você não acredita. A fome faz o ser humano virar um bicho. Então vai vendo, porque vai acontecer nesse país. Essas queimadas aí, você acha que está acontecendo isso aí por acaso? Você acha que não virão medidas para combater isso aí? Mas que medidas são essas? Eu já falei para você quem são os novos donos do Brasil. São os vermelhos. E algumas medidas vão ser tomadas aí, né? Tomou a terra lá, pegou fogo, e aí pegou fogo, e aí então vamos aplicar uma multa pesada, vamos desapropriar, vamos dar pra quem isso aí, hein? Eles merecem, hein? Será que vai ser assim? Tudo pode acontecer. Uma coisa eu te garanto: acontecendo ou não acontecendo isso, eles serão os novos donos do Brasil. Exatamente, confisco de terras ensaiado. Já mostrei em lives passadas, né? Eles estão estudando tomar as terras de quem. Então, para tomar basta botar fogo? E se botar fogo antes para depois tomar, como é que fica? Bom, são só pensamentos. Só pensamentos. São só conjecturas, são só hipóteses remotas. Porque o agro, se eu não estou equivocado, não sei quem apoiou e quem não apoiou. E o agro é riqueza, e riqueza não traz pouco de controle. E se tem pobreza, por exemplo, na Venezuela, em Cuba, aí dá para controlar um pouco mais. Mas como é que vai controlar se produz riqueza? Mas se não produz riqueza, então tem que comer. Só se... Como é que vai fazer, né? Bom, você tem que pensar um pouquinho aí. Pensa um pouquinho. Estoca arroz, feijão, macarrão, lentilha. Esse é o teu plano A. E tomara que tu fique no plano A. Mas de qualquer maneira tu precisa do B, tu precisa da mochila de emergência. E aí, para evitar comer bolinho de merda. Literalmente. Molhado no chocolate.